Meus queridos irmãos, acredito que já repararam que estamos vivendo em um mundo cheio de estresse. Existem preocupações com guerras, eleições, desastres naturais, entre outros. Em nosso nível pessoal, há preocupações com empregos, filhos, casamentos e na vida financeira. De fato, a Associação Médica Americana estimou que até 70% de todos os pacientes que visitam seus médicos de clínica geral o fazem com sintomas relacionados de alguma forma ao estresse não aliviado. Mas Deus tem uma maneira melhor para vivermos, uma maneira livre de fardos. Veja como Jesus colocou isso no Evangelho de Mateus 11, versículo 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus nos oferece uma maneira de viver sem fardos. Isto não é uma boa notícia. Algumas pessoas têm a ideia de que Deus quer que elas estejam sobrecarregadas, com culpa, medos e incertezas, mas Jesus disse: meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Ele quer tirar de você as suas preocupações. Como o apóstolo Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Existem 3 passos fáceis para desfrutar de uma vida livre de fardos, conforme revelado nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. O primeiro passo é: vir a Ele. Então vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, não vá às drogas, ao álcool, ao pecado, a relacionamentos vazios ou a esforços próprios, mas vá a Ele, e Ele promete: eu vos aliviarei. Conforme estudos feitos por psiquiatras, os eventos mais estressantes da vida são, em primeiro lugar, a morte de um cônjuge e, em segundo, o divórcio. Outros itens na lista incluem com a perda de emprego, doenças, mudança de residência e dívidas. Então pergunto: de que você precisa descansar hoje? A culpa pelo pecado? Jesus tem perdão para você. O medo de um problema muito grande? Jesus tem poder ilimitado para você. Decisões difíceis de tomar? Jesus tem sabedoria para você. O primeiro passo para uma vida livre de fardos é simplesmente vir a Jesus diariamente, e Ele lhe dará descanso. O segundo passo é seguir o plano dele para a sua vida, e não o de outra pessoa. Então Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tome o jugo dele, e não o seu próprio, ou o de outra pessoa. O jugo, nos dias de Jesus, era a peça de madeira colocada ao redor do pescoço de um boi para puxar um carro. Como carpinteiro antes de iniciar seu ministério, Jesus teria feito esses jugos para clientes, e ele diz que os jugos que ele projetava eram fáceis e leves. Muitos dos nossos fardos são autoimpostos. Saímos do caminho que Jesus quer que sigamos, e antes que percebamos, temos um problema em nossas mãos. Alguém sabiamente disse: uma onça de obediência vale 1 quilo de oração. Nem todos os problemas podem ser evitados, mas muitos vêm de desobedecer a comandos claros. Assim que saímos da vontade dele, já adquirimos um novo problema, e temos que fazer muita oração frenética sobre o que fazer. Que decisão você está enfrentando? Tenha cuidado para escolher o plano de Deus, tomar o jugo de Jesus, e isso levará a vida sem fardos que Ele deseja para você. Para recapitular nossos passos para uma vida livre de fardos: primeiro, venha a Ele diariamente. Segundo, siga o plano dele para a sua vida. E o terceiro passo é deixar os resultados por conta dele. Um pastor em Nova York, ao aconselhar pessoas sobre entregar suas vidas a Jesus, costumava levá-las ao prédio RCA na Quinta Avenida. Na entrada havia uma enorme estátua de Atlas carregando o mundo nos ombros, todos os músculos tensionados, mal conseguindo suportar a carga. O pastor dizia: essa é uma maneira de viver? Tentando carregar o mundo nos seus ombros. Então ele as levava para o outro lado da rua, onde havia uma igreja, a Catedral de São Patrício. Na Catedral de São Patrício, há um santuário atrás do altar onde o menino Jesus, de 8 ou 9 anos, segura o mundo inteiro com uma mão, sem nenhum esforço. O pastor diria que essa é a outra maneira de viver, deixando Jesus carregar seus fardos. Essa é a diferença entre tentar viver pela nossa própria força ou confiar em Jesus.
Quando confiamos nele e seguimos seus passos, ele nos alivia dos nossos fardos. Ele quer que entreguemos todas as nossas preocupações a ele, sabendo que ele cuida de nós. Vivendo dessa maneira, não só encontramos descanso, mas também uma vida cheia de paz e alegria. Portanto, confie em Jesus, siga o plano dele para a sua vida e deixe os resultados nas mãos dele. Assim, você descobrirá a verdadeira liberdade e o alívio que só ele pode proporcionar. Foi assim que Jesus viveu quando esteve na terra, confiando que seu Pai Celestial cuidaria dos detalhes. Pense nisso. A salvação do mundo inteiro dependia de Jesus, e ele seguiu o plano do Pai. A salvação do mundo dependia da propagação de sua palavra, mas ele nunca escreveu nada nem disse aos apóstolos para tomar notas. A formação e a disseminação de sua igreja também dependiam dele, mas ele escolheu pescadores e excluídos para realizar essa tarefa. Poderia ter escolhido generais, políticos ou especialistas em marketing, mas não escolheu. E sabe de uma coisa? Jesus não se estressou com nada disso. Ele deixou os resultados nas mãos do Pai, e tudo foi escrito. Os discípulos fizeram o trabalho, e sua palavra e igreja se espalharam por todo o mundo. Deixe os resultados da sua vida nas mãos do Pai também. As orações que você fez, as perguntas que você tem, até mesmo os erros que você cometeu, ele pode lidar com tudo. Não se deixe sobrecarregar com preocupações e ansiedades, isso não faz parte do plano de Deus para seus filhos. Desfrute da vida sem fardos que Jesus oferece. Venha a Ele, siga o plano dele para a sua vida e deixe os resultados por conta dele. Algo que minha mãe sempre me dizia durante a juventude era: filho, deixe nas mãos de Deus. Ela costumava dizer isso sobre cada problema que eu compartilhava com ela. Ela perguntava: você orou sobre isso? Você procurou na palavra de Deus a respeito? Se eu dissesse que sim, sua resposta seria: então, deixe nas mãos de Deus. E se você pensar sobre isso, quantos de nós tentamos carregar nossos próprios fardos quando Jesus quer ser nosso portador de fardos? Quantos de nós queremos resolver nossos problemas, questões e lutas, sem sequer oferecer uma oração ao Senhor pedindo orientação, sabedoria ou intervenção? Deixe nas mãos de Deus. O que há em sua vida que você precisa levar à cruz ao confiar em Jesus? O que você precisa deixar nas mãos de Deus? Quando penso em deixar meus fardos nas mãos de Deus, lembro-me da história da mulher sunamita em 2 Reis 4, versículo 8 e 37. Somos informados de que a mulher sunamita era bondosa e generosa, morando na cidade de Sunem. Certo dia, ela notou o profeta Eliseu passando por sua cidade e, reconhecendo-o como um homem de Deus, convidou-o para uma refeição em sua casa. Impressionado com sua hospitalidade, Eliseu quis abençoá-la em retribuição e prometeu que ela teria um filho dentro de 1 ano, apesar da idade avançada dela e de seu marido. Fiel à palavra de Eliseu, a mulher deu à luz um filho no ano seguinte. No entanto, a tragédia ocorreu quando o menino adoeceu repentinamente e morreu. Devastada, a mulher levou o corpo sem vida de seu filho e o colocou na cama de Eliseu em sua casa. Ela imediatamente partiu para encontrar Eliseu em busca de ajuda. Veja o que a Bíblia diz em 2 Reis 4, versículo 25 e 26. Assim, ela partiu e foi até o homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a viu ao longe, disse a Geazi, seu servo: olha, ali vem a sunamita. Corre ao seu encontro e pergunta-lhe: está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? E ela respondeu: tudo está bem. Essa mulher manteve a fé e a esperança, mesmo depois de uma tragédia inimaginável. Ao ver a mulher, Eliseu percebeu sua angústia e enviou seu servo Geazi com seu bastão para colocá-lo sobre o rosto do menino. No entanto, a mulher insistiu em acompanhar Eliseu pessoalmente. Quando chegaram à casa dela, Eliseu orou a Deus e, milagrosamente, a vida do menino foi restaurada, e ele espirrou 7 vezes, indicando sua completa recuperação. A história da mulher sunamita nos ensina várias lições importantes. A generosidade e hospitalidade da mulher em relação a Eliseu demonstram o valor da bondade e do cuidado com os outros. Suas ações resultaram em bênçãos inesperadas em sua vida. As orações e a fé de Eliseu em Deus resultaram na restauração milagrosa do filho da mulher, lembrando-nos do poder da oração e da importância de buscar a intervenção de Deus em nossas vidas.
Mas talvez a lição mais poderosa da história seja o poder de confiar nas promessas de Deus e o valor de levar nossos fardos a Ele. Apesar da idade avançada dela e de seu marido, a mulher sunamita acreditou na promessa dada pelo profeta Eliseu. Ela nos ensina a importância de ter fé na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E quando a tragédia ocorreu, a mulher sunamita imediatamente buscou a ajuda de Eliseu, não por causa de Eliseu em si, mas por causa do Deus que Eliseu servia. Isso nos ensina a importância de levar nossos problemas e preocupações a Deus, sabendo que Ele é capaz de prover soluções e conforto em tempos de necessidade. Então, eu te encorajo hoje. Qualquer que seja a situação em que você se encontre, leve-a ao Senhor em oração e deixe-a lá. Para finalizar, deixe-me lembrar que a Bíblia diz no Salmo 55, versículo 22, «Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado». Você já teve um daqueles dias em que tudo é uma luta? Sua jornada para o trabalho parece uma batalha. Você chega ao trabalho e o ambiente está hostil. Você volta para casa e algo inesperado acontece, como uma carta ou uma conta surpresa. E então, de repente, há uma discussão inesperada com seu cônjuge. Eu quero dizer, você já teve um dia onde tudo é uma luta? Você tenta ler a palavra, mas isso se torna uma luta. Você tenta orar, mas isso também se torna difícil. Você coloca uma música de adoração, mas ainda assim sente que está lutando. Então, o que você faz nessas situações? Bem, eu acredito que quando tudo parece impossível, quando a vida está em seu ponto mais escuro, é quando você deve clamar ao Senhor. Davi experimentou dias assim com frequência. Ele deve ter passado por isso, porque em todos os salmos há esse tema de clamar ao Senhor. Pense nisso, quantas vezes lemos algo como "na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus" ou algo parecido como "ouve, ó Senhor, quando clamo em alta voz, tem misericórdia de mim e responde-me". Hoje, querido ouvinte, eu quero te encorajar a clamar ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 5 versículos 1 e 2, "Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considera o meu gemido. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti é que clamo. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és um Deus que se agrade com a maldade. Contigo, o mal não pode habitar. Os arrogantes não podem subsistir na tua presença. Detestas todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os sanguinários, e fraudulentos o Senhor abomina. Mas, eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Em reverência, me inclinarei em direção ao teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Essas palavras nos lembram de que Deus está sempre pronto para ouvir nosso clamor e nos guiar em sua justiça. Quando entregamos nossos fardos a Ele, podemos viver uma vida sem peso, confiando em sua provisão e cuidado. Faça o teu caminho reto diante de mim. Nenhuma palavra de suas bocas é confiável. Seus corações estão cheios de malícia. Suas gargantas são sepulcros abertos. Com suas línguas, contam mentiras e declare os culpados, ó Deus. Que suas intrigas sejam sua ruína. Expulsa-os por seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti se refugiam. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, para que aqueles que amam o teu nome exultem em ti. Certamente, Senhor, abençoa os justos. Os envolva com o teu favor, como um escudo. Povo de Deus, existe um nome que detém poder, um nome que afugenta os espíritos malignos, um nome que traz luz no meio das trevas, e esse nome é Jesus Cristo. Acredito que o Senhor deseja que paremos de nos preocupar, de ponderar e nos questionar sobre o que pode acontecer amanhã. Pare de gastar esforços e energia pensando no que poderia acontecer, ou no que deveria acontecer amanhã. Você é abençoado neste exato momento e neste dia. Um pastor disse uma vez, não empreste problemas, o que significa não se preocupe com todos os "e se" que poderíamos enfrentar um dia. E se houver uma crise de saúde, um revés financeiro ou até mesmo algum tipo de problema inimaginável? Não empreste problemas para o futuro, mas em vez disso, ande pela fé e não pela vista. Então, hoje, encorajo você a permanecer presente com o Senhor,
a estar presente em sua mente e em sua alma. Faça isso reconhecendo o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas, quando permitimos que a preocupação e a ansiedade nos consumam, isso deixa de ser adaptativo e se torna destrutivo, torna-se escravizante. Em vez de focar em Deus, focamos em todas as coisas que poderiam dar errado, coisas sobre as quais geralmente não temos controle. Mas há alguém que está no controle, nosso Salvador ressuscitado, Jesus Cristo. Compreenda que o Deus que fez os céus e a terra é o mesmo Deus que está cuidando de nós agora. Ele está intimamente envolvido em cada situação. Ele é infinitamente bom e infinitamente sábio. Ele vê tudo o que poderia acontecer, vê nossas preocupações, e ainda assim, nos comanda a não temer. Em vez disso, Ele nos comanda a confiar nele. Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos, e Ele sabe que, no final, Satanás será derrotado, o amor conquistará tudo e as forças das trevas não existirão mais. Veja, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus está no controle. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, Deus está no controle. E, quer você entenda ou não, Deus está no controle. Nada é surpresa para Ele, nada o pega desprevenido. Deus vê toda a linha do tempo da terra, do começo ao fim. E repito, Deus está, e sempre vai estar no controle. Eu amo o versículo do Salmo 37, que diz: "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado." Esse é um versículo de fé, um que serve para fortalecer sua fé, para encorajá-lo a manter a fé. Quando estamos lutando, pode ser fácil pensar que Deus nos abandonou. Afinal, Ele tem o poder de nos livrar com apenas uma palavra. Ele poderia fazer toda a nossa dor desaparecer em um instante. E, ainda assim, essa não é normalmente a maneira que Deus escolhe trabalhar. Às vezes, Ele permite que passemos por águas profundas antes de prover uma saída. Mas isso não significa que Ele não nos ama. Isso não significa que Ele nos abandonou. Simplesmente significa que Ele tem um plano melhor, mesmo que não entendamos. Um dos maiores inimigos que você enfrentará virá na forma de preocupação e ansiedade. E na vida, estou certo de que todos podemos concordar que haverá coisas sob seu controle, pelas quais você se preocupará, e haverá coisas fora de seu controle pelas quais você se preocupará. E, embora seja muito fácil cair em um estado de preocupação, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 34, que diz: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Em vez de se preocupar, confie no Senhor e entregue a Ele todas as suas ansiedades. Jesus nos deu a mensagem de que não devemos nos preocupar com o amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Acredito que o Senhor estava nos dizendo para estarmos presentes no momento, para encontrarmos paz e alegria hoje. Se você gastar todo o seu tempo e energia se preocupando, sempre destacará as faltas ou dores em sua vida. A preocupação está ligada aos "e se eu não conseguir pagar isso? E se eu não for tratado? E se encontrarem algo?" Em vez disso, você deve adotar uma nova atitude, onde não se preocupa com o amanhã, mas agradece ao Senhor pelo hoje. Agradeça a Deus por sua bondade, mesmo enquanto espera pelo seu milagre. Agradeça a Deus pelo que Ele já providenciou, mesmo que ainda haja coisas que você precise. Ao fazer isso, você magnifica Jesus Cristo em vez de magnificar seu problema. Em Mateus 6, versículo 25 e 27, Jesus disse: "Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?" A Bíblia também nos diz em Mateus 6, versículo 34, "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Um crente em fé orará e dirá: "Deus, fique comigo na tempestade que estou enfrentando." Um crente com preocupação orará e dirá: "Deus, e se a tempestade me destruir?"
E se ela nunca acabar, por que você não está parando isso? Para a pessoa que deseja viver a vida da maneira que Deus pretende, você precisará decidir, você precisará fazer uma escolha sobre como irá lidar com as preocupações. Em algum momento, você enfrentará algo que o fará se preocupar. É maravilhoso que somos instruídos a lançar todas as nossas preocupações sobre Jesus. Tudo o que te incomoda, lance ao Senhor. Tudo o que te preocupa, entregue tudo a Jesus, porque Ele cuida de você com o mais profundo afeto e vigia cuidadosamente sobre você. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, versículos 7 e 9, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuidará de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo é o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Portanto, escolha não se preocupar com o amanhã e confie suas preocupações ao Senhor. Ele é fiel e justo para cuidar de você. Obrigado por ter assistido meu vídeo. A sua presença e apoio são essenciais. Fico muito feliz em saber que você dedicou um tempo do seu dia para acompanhar o meu conteúdo. Se você achou este vídeo útil e inspirador, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar com aqueles que também possam se beneficiar dessa mensagem. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no meu canal. É só clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Sua inscrição é uma forma incrível de me apoiar e me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.